Pois bem, minha gente, hoje nós vamos trabalhar com coesão textual, que, aliás, é uma matéria, diríamos entre aspas, que serve para questões de linguagens e serve também para redação. Aliás, é fundamentalíssimo na produção de textos, né? Mas o que vem a ser coesão textual? Olha, um texto, para que ele se torne coeso, se torne harmônico, ele depende de mecanismos de palavras como preposições, conjunções, advérbios, pronomes que têm a função de criar um sistema de relações, referências e retomadas no interior do texto. É como se você tivesse uma construção e tivesse os tijolos. Só que você vai só encostar um tijolo no outro, não vai dar liga. Você precisa de alguns mecanismos, você precisa de entrelaçar os tijolos, diríamos assim, para que a construção se complete. Na redação, assim, você sabe as principais, né? As principais formas, estrutura 1, estrutura 2, aquela questão da introdução, né? Que você tem que ter o contexto, o tema, a tese, tudo bem, mas como entrelaçar isso? Então, nós vamos depender de alguns elementos aqui, ok? Eu vou adotar aqui os elementos de Halliday e Razan, que eu achei muito interessante, são cinco elementos, que é a elipse, a referência, a lexical, a substituição e conjunção ou conexão. Então, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Tem outros autores que entendem outras formas também, mas achei muito bacana essa nomenclatura aqui de Halliday e Razan e nós vamos adotá-la, ok? Vamos falar sobre cada um deles. Primeiramente, eu quero falar sobre a elipse, que tem esse símbolo que vocês estão vendo. Na elipse, você vai deixar de utilizar palavras que você já utilizou, ok? E você vai apenas retirá-la. Porque veja bem o que acontece no que eu estou mostrando. Eu tenho aqui a palavra motorista 4 vezes num parágrafo só, certo? Num período só, 4 vezes num período só. Infere-se que quando o motorista está alcoolizado, o motorista coloca em risco a vida do motorista e de outras pessoas. Por isso, o motorista deve deixar de lado seu caráter macunaíma, citou macunaíma, bacana, hein? E pensar no bem cotidiano. Não foi isso que o autor do texto fez. Ao invés de repetir a palavra motorista, olha como é que ficou a redação original. Infere-se que quando o motorista, esse primeiro tem que ter mesmo, porque você está falando do motorista, ok? E depois você pode tirar alguns elementos. Vamos lá. Infere-se que quando o motorista está alcoolizado, o motorista coloca em risco a sua vida. O motorista coloca em risco? Não. Coloca em risco. Para que repetir motorista? Tira, decepa essa palavra. Não precisa dela, ok? Coloca em risco a sua vida, isso aqui nós vamos ver que é uma referencial, daqui a pouco eu vou explicar sobre isso, e de outras pessoas. Por isso o motorista, mas para que falar por isso o motorista? Por isso deve deixar de lado. Você já sabe que aqui é o motorista, para que escrever o motorista? É isso que faz muitas vezes as pessoas repetirem palavras dentro do mesmo período, né? Ou dentro do mesmo parágrafo, ok? Então nós vamos evitar. Uma das formas é através da elipse aqui, ó, o resumo aqui, ó, certo? Observe que a palavra motorista seria empregada 4 vezes no mesmo período. Não fossem as duas elipses e a referência empregadas como mecanismos, ok? De 4, então, nós usamos uma vez e resolvemos o problema. Depois nós temos a referência ou chamado referencial. Como é que funciona a referencial? Esse mecanismo tem como objetivo evitar o emprego repetitivo de palavras. A coesão referencial é constituída de pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, advérbios de lugar e artigos definidos. Então, nós vamos evitar também o emprego. Só que lá na elipse eu tirei. Aqui eu vou substituir. Como? Um exemplo disso é a difícil inserção dos surdos no mercado de trabalho devido à precária educação recebida pelos surdos. Para que falar de surdos 2 vezes? Lembra desse tema na redação do Enem? Olha, esses surdos, em vez de precisaria mesmo, você está tocando no nome a primeira vez, não é? Não tem problema. Agora, olha o que o autor do texto fez.
Um exemplo disso é a difícil inserção dos surdos, bacana, no mercado de trabalho, devido à precária educação recebida por eles. Então, esse eles, que é um pronome pessoal, substituiu a palavra surdos. Aqui eu não poderia fazer elipse, né? Eu ia falar assim, a precária educação recebida, né? Ficou meio estranho, ok? Recebida por quem? Por eles. Eles quem? Os surdos, ok? Então, aqui está a explicação mais técnica, né? Observe que se não tivesse empregado o pronome pessoal, eles, a palavra surdo seria repetida, ok? Então, nós já vimos a elipse e a referencial. Depois vem a lexical. Constrói uma cadeia de sentidos fazendo remissão das mesmas ideias por meio de diferentes expressões. Ocorre quando palavras e expressões são substituídas por sinônimos, termos genéricos ou metonímicos. Olha, quando você está escrevendo e você fala em tristeza, se você quiser colocar, por exemplo, tédio, substitui no contexto, né, a palavra tristeza. Porque fala tristeza, então fala tédio. Né? Um exemplo assim, bobo, só para vocês terem uma ideia. Como é que vai ficar isso aqui? Ó? Ademais, cabe também ao Estado incentivar a contratação de deficientes, e as deficientes têm que entrar na primeira vez aqui mesmo, por empresas privadas, por meio de subsídios. Gente, não é subsídio, não é subsistência, é subsídios mesmo, viu? Subsídio, subsistência, subsidiar alguma coisa. Tem muita gente boa falando subsídio aí, com o Z, não existe, nem na escrita e nem na pronúncia. Nem na pronúncia, subsídios, subsídios. Vamos lá então, e parcerias público-privadas objetivando ampliar a participação de deficientes. Eu já tinha escrito deficientes aqui, para que repetir deficientes? O que o autor do texto nota 1000 na defesa? Ademais, cabe também ao Estado incentivar a contratação de deficientes por empresas privadas, por meio de subsídios e parcerias público-privadas, objetivando ampliar a participação desse grupo social. Aqui não foi elipse, aqui eu não usei pronome, aqui eu usei uma expressão que substitui surdos, do deficiente, desculpe, aqui ó, desse grupo social, deficientes, certo? Então, desse grupo social, que ao invés de falar deficientes de novo, o que ele colocou? Desse grupo social. Aí é chamada lexical. Olha, elipse, tira. A referencial, usam-se pronomes, advérbios, não é isso? A lexical, usam-se expressões que podem substituir, certo? Metonímia, pode-se usar também outros sinônimos, né? Então eu coloquei, observe que a expressão desse grupo social remete a deficientes com a mesma conotação semântica. Ótimo! Vamos para a quarta, substituição. O mecanismo de coesão por substituição consiste em utilizar palavras e expressões que retomam termos já enumerados. É importante salientar a expressão retomada, porque a referencial também consiste em substituir palavras. Então, se a referencial é substituição de palavras, a substituição é substituição também. Como é que nós vamos resolver isso aqui? É o seguinte, muito fácil. Isso acontece devido à concentração de salas de cinemas nos grandes centros urbanos. Quando você leu isso aqui, ó, isso acontece, é porque você já depreendeu que foi dito algo anteriormente aqui, certo? Aqui, ó, retoma alguns fatores já mencionados no texto, aqui antes do texto, ali antes do isso, que leva à concentração de salas de cinemas em grandes centros urbanos, ok? Isso acontece devido à concentração. Isso que alguns fatores. Para que colocar os fatores de novo? Coloca o isso e você resolve o problema. Então, esse isso está resolvendo uma série de palavras, de fatores que você iria ter que falar de novo. Você coloca isso. Pronto. E outra coisa, essa retomada sempre com SS, nunca com T, porque tem muita gente boa que diz o seguinte, isto, esta, as retomadas que substituem elementos que já foram previamente escritos, essas retomadas são sempre com 2 S's, nunca isto com T de tatu, ok? Então, a explicação técnica, o pronome demonstrativo retoma alguns fatores e tal.
Outro exemplo, em meio a isso, uma analogia com a educação libertadora proposta por Paulo Freire mostra-se possível. Em meio a isso, que isso? Esse isso retoma uma série de fatores já mencionados no texto que proporcionariam a possibilidade de uma analogia com a educação libertadora de Paulo Freire. Então, já tinha sido listados aqui, ok? Alguns elementos, alguns fatores. Em meio a isso tudo que eu disse, é como se falasse assim, em meio a isso tudo que eu disse, né? Então, aí isso retoma tudo. Dentro desse contexto, há dois importantes fatores que devem ser levados em consideração. Desse contexto, que contexto é esse? Um contexto que já fora mencionado anteriormente. Pode ter 2 linhas, 3 linhas, tudo substituído pelo desse e pronto. Ok? Bom, vamos lá. Conjunção ou conexão. Vamos ver se você está bom de memória. Já vimos a elipse, que você corta palavras, não é isso? Nós temos a referencial, com o uso principalmente de pronomes, eles, advérbios, aqui, né? Pronomes possessivos, seu. Nós temos depois a lexical, ok? Que é um grupo de palavras, um sinônimo, que você pode substituir ali, certo? Expressões você pode substituir com o mesmo valor semântico. Substituição, principalmente esses pronomes demonstrativos, isso, esse, nesse, com 2 S sempre, que retomam uma série de palavras que você já mencionara anteriormente. E a conjunção ou conexão trata-se do tipo de coesão em que há a possibilidade de relacionar os termos que exercem a mesma função sintática por meio do emprego adequado de conjunções. Evidencia-se, portanto, é uma conjunção conclusiva. Então, o que acontece? Essa conjunção vai dar vida. Olha o que acontece aqui. Ó. Evidencia-se, portanto, eu poderia colocar assim, quem escreveu poderia colocar assim, evidencia-se uma falsa liberdade de escolha quanto ao que fazer no mundo virtual. Só que aqui, esse elemento, aqui, essa conjunção ou essa conexão, está ligando uma oração à outra. E a conexão faz isso. Qual a função da conjunção? Ligar uma expressão a outra, uma oração a outra que, no contexto atual, o cinema permanece como um importante veículo de conhecimento, mas aqui ó, é como se estivesse cortando aqui, começando outra oração e o mas ligando essas orações. Por isso são chamados de conectores, ok? Porque eles estão ligando esses elementos. Observe que no primeiro exemplo, a conjunção, portanto, denota a ideia de quê? De conclusão. Entende-se, então. Chegamos à conclusão, então, de uma falsa liberdade de escolha, ok? Aqui, no mais, é o seguinte, o cinema permanece como um importante veículo de conhecimento, mas no Brasil, o mais é como se fosse o contrário. Acontece isso, mas tem isso. A rosa é linda, 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 mas tem espinhos. Né? Poderia ser um conector de edição, por exemplo. A rosa é linda, linda, linda e tem perfume. Agora, a rosa é linda, mas tem espinho. Você está voltando, você está numa situação de oposição. Aí, esses elementos aqui, que nós vamos tratar deles mais tarde também, com mais detalhes, eles denotam essa ideia de construção entre os períodos, ok? No primeiro exemplo, a conjunção, portanto, denota a ideia de conclusão entre os termos. No segundo exemplo, a conjunção, mas denota a ideia de oposição, é o que eu disse para vocês agora. Né? Agora, interessante é o seguinte, mesmo sendo elemento de ligação entre duas orações, existe a possibilidade de deslocamento da conjunção para o início do período. Veja bem, essa embora que denota uma ideia de oposição também, embora seja uma conjunção concessiva. Essa embora, a obrigação dele era estar aqui. Ó. Só que eu posso usar a conjunção e deslocá-la para o início da oração. Se eu fizer isso, eu vou ter que separar com vírgula.
É o que aconteceu aqui. Não é? Eu coloquei, por exemplo, poderia fazer assim: o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro, embora seja uma obra ficcional. Mas eu peguei o embora, que teria que estar aqui, ó, embora seja uma obra ficcional, peguei isso aqui, joguei para o início. Ficou bacana essa questão de joguei, né? Coloquei essa condição no início. A língua portuguesa me faculta essas coisas. Olha outro exemplo aqui. Portanto, é imperativo promover mecanismos eficientes de integração dos telespectadores. Eu poderia colocar assim: é imperativo promover, portanto, então, assim sendo, né, mecanismos eficientes de integração dos telespectadores. Mas eu quis colocar, aliás, quem escreveu essa redação nota 1000 no Enem, resolveu colocar o portanto iniciando o período. Qual o problema? Nenhum problema. Aliás, 90% das redações nota 1000 que eu tenho visto no Enem começam, né, a conclusão já com portanto, para denotar uma ideia já para o examinador. Olha, portanto, eu vi examinador. Assim sendo, examinador. Tendo em vista os fatos analisados, examinador. Portanto, examinador. Para já chamar a atenção, viu? De que está denotando ali uma ideia de conclusão. Ok? Eu posso fazer isso também. Nós vamos ter exercícios depois sobre isso aqui, fiquem tranquilos, tá? Vamos dar outros exemplos, porque isso aqui pode, só com os exemplos que eu dei, podem ficar incompletos. Vamos ver então. Tendo em vista a realidade supracitada, destaca-se a crescente discrepância entre as classes sociais nos grandes centros habitacionais, o que leva a modificações no espaço. Essa visão, aqui eu estou substituindo, certo? Quando eu substituo, eu recomeço com 2 S. Essa visão, ok, minha gente? Estou substituindo tudo o que eu disse. Vamos lá. Que visão? A visão de que a crescente discrepância entre as classes sociais nos grandes centros habitacionais leva a modificações do espaço. Leva a modificações no espaço. Essa visão de que leva a essas modificações. Então eu substitui tudo isso aqui por essa visão. Pronto. Ok? Vamos lá então. Os limites do campo da visão de uma pessoa determinam o entendimento da pessoa a respeito do mundo que cerca a pessoa. Essa pessoa aqui teria que estar claro, sem problema. Mas quem escreveu o texto entendeu o seguinte: eu não vou colocar da pessoa de novo aqui. Então, o que a pessoa vai fazer aqui? Os limites do campo da visão de uma pessoa determina seu entendimento, certo? Determina seu entendimento. Então, o entendimento da pessoa, já tinha dito pessoa aqui, colocamos pessoa aqui, posso substituir essa pessoa aqui, ok, gente? Embora esteja jeito, substituo seu entendimento a respeito do mundo que cerca a pessoa, né? Aliás, aqui eu deveria até ter colocado de verde aqui, né? Esse primeiro aqui, eu acho que você entendeu. Pessoa primeiro aqui, depois a seu respeito a respeito da pessoa, entendimento a respeito da pessoa, que cerca a pessoa. Eu usei 2 pronomes possessivos, 2 pronomes aqui. Um possessivo, seu, referencial, seu entendimento, a respeito do mundo que cerca a pessoa, que a cerca. Então, deu referencial também. 2 referenciais. Então, ao invés de ficarem 3 pessoas aqui, nós tivemos apenas uma pessoa. Ok? Uma pessoa. Eu substituí pelo seu e pelo a. Essa substituição é a referencial. Okay? Lembre-se principalmente dos pronomes que você pode usar para substituir. Vamos em mais um caso aqui. Atualmente, mesmo após avanços nos direitos dos surdos, no país, a situação de exclusão e preconceito permanece e reflete na precária condição de educação ofertada aos surdos. Por que eu estou dando exemplo com os surdos aqui? Estou pegando algumas redações, nota 1000, né? Quando tratou-se do tema
educação para surdos no Brasil. Então, por isso que eu estou utilizando de redações, notamente todos os meus exemplos aqui são de redações nota 1000. Essa é uma grande vantagem do nosso curso. Eu não estou pegando nenhum exemplo fora do contexto. Todos os exemplos são de alunos nota 1000. E eu trago para dentro do curso para você ver o que eles fizeram para alcançarem a excelência. Surdos. Mas quem tem redação nota 1000 no Enem não vai usar surdos 3 vezes dentro do mesmo período. Então, o que aconteceu? Atualmente, mesmo após avanços nos direitos desses cidadãos, você vai ver por que eu troquei aqui, a situação de inclusão e preconceito permanece, se reflete na precária condição de educação ofertada aos surdos. Eu, ao invés de substituir o primeiro, substitui o segundo, não tem problema. Aqui, ó, do jeito desses. Quem que é desses aqui? Estou usando um pronome para substituir surdos. Surdos, agora responsável pela dificuldade de inserção social desse grupo. Desse grupo já é a lexical. Ok, gente? Então, se você quiser usar a referencial antes da primeira palavra, você vai fazer referência, não tem problema. Você viu o que aconteceu? Nós usamos desses cidadãos para falar dos surdos, que eu já tinha citado isso no texto anteriormente, não tem problema nenhum, certo? Acima já tinha isso. Então eu coloco desses, depois eu coloco surdos, depois coloco desse grupo. Quando eu substituir, referencial. Depois desse grupo, que é uma sinonímia, né, uma metonímia, aí eu coloquei lexical e pronto.